Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Aqui não tem edição, é tela preta, não tem foto, não tem música, ou seja, não há violação de direito autoral. Aqui é um canal que é nosso para gente agir com respeito entre a gente, aberto para todo mundo. Bom, eu vou falar nesse podcast aqui a respeito de independência financeira. É algo que vocês me pediram, que eu gravei hoje de manhã e perdi. Eu peço para vocês acelerarem o vídeo. Desculpa a demora, eu estou tomando café. Mas vamos lá. É uma trilogia, né? O que eu quero falar. Eu não sou o dono da razão, quero que vocês comentem, apontem, até assim, se vocês verificarem que tem alguma coisa inconsistente no que eu falei, apontem, me ajudem também. De repente eu acho que a independência financeira ocorre dessa forma e não é, e vocês têm uma visão diferente. Vamos pensar juntos. Bom, então eu presumo que vocês tenham assistido o vídeo 16, os vídeos são numerados. Quem está chegando agora, eu peço para assistir o vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Então o vídeo 16 ele tratou sobre o minimalismo. O vídeo 20 ele tratou sobre investimentos. E esse eu vou falar sobre a independência financeira. Como não há nada rascunhado, né? Não tem uma pauta, é tudo mesmo de improviso, né, que eu falo. Eu me ouvi no minimalismo, né? E me ouvi, que eu gravo e já posto logo, nem olho o que eu falei. Se eu falei alguma coisa errada, vai ficar. Aqui não tem vaidade para ter 1 milhão de inscritos, nada disso. É uma forma que eu faço para me doar um pouco para vocês. Se vocês gostarem, doem alguma coisa para outra pessoa. Pode ser alimento, dinheiro, carinho, sei lá, o que vocês acharem que é oportuno. Então eu me ouvi no minimalismo, já depois de postado, me ouvi no investimentos e vi que faltaram 2 coisas para eu comentar, rapidamente. No minimalismo, que eu acho importante, que você precisa saber quanto você gasta mensal em cada coisa. Eu particularmente, existe até uns aplicativos, uns programas, né, que você pode colocar no celular e anotar os seus gastos. Se você paga em débito automático, né? Às vezes o próprio banco lá classifica as suas despesas, né? Tem essas formas. Mas eu particularmente, assim, já estou habituado. Qualquer compra que eu faça, eu me mando um e-mail dizendo comprei tal coisa. E depois eu lanço numa planilha de Excel. E eu já faço isso há alguns anos, já há mais de 5 anos eu faço isso. Assim, já teve uma época também que eu adotava assim, vou colocar um exemplo, R$200 na carteira para besteiras. E depois eu sabia exatamente que naquele mês eu tinha gastado X, que era o restante que tinha sobrado na carteira, que eu tinha gastado com besteira. Mas eu acho bem importante vocês saberem para onde está indo o dinheiro de vocês, para vocês verificarem se está tendo algum excesso, né? E que vocês também tracem um orçamento, né? Então, além das despesas básicas, né? Água, luz, condomínio, internet, telefone, que mais? O IPTU, né? Aí é IPTU, alimentação. Você reserve uma verba, por exemplo, para lazer, para vestuário, para o veículo, se vocês tiverem veículo, de acordo com o minimalismo de vocês, né? Se vocês forem minimalistas. Então é isso. E esse gasto que vocês têm, né? E esse controle e esse orçamento é que vocês mensurem ao longo do ano para você saber uma média, né, de quanto você gasta, porque vai ter um mês que você... Vou dar um exemplo. Estourou um cano de água na casa de vocês e vocês já superaram já o gasto com a verba do orçamento para imprevistos assim da casa.
de qualquer forma, você vai ter que consertar o cano de imediato. Então você vai superar, vai gastar mais naquele mês. Você compensa nos meses seguintes. Claro que a questão da estética aí você pode deixar para fazer no outro mês, né? Consertar os azulejos, se for o caso. Mas vamos supor que você teve um gasto logo no mês de janeiro já que sobrepujou aí 4 meses de orçamento para imprevistos. Aí no próprio mês de janeiro você quer comprar uma nova forma de pizza, por exemplo, porque a sua perdeu a parte antiaderente. Aí eu acho que, não sei, dependendo do grau de necessidade, né, de vocês de minimalismo, vocês podem deixar para comprar isso no 5º mês, né? Ou seja, a gente precisa ser controlado também, né? Não de uma forma que agrida a gente, como eu falei lá no minimalismo. Ok. Então, vocês sabendo isso, vocês vão fazer a média da despesa de vocês mensal. Então, sabendo quanto vocês gastam todo mês, ao longo de vários meses ou de repente alguns anos, no período que vocês estão acumulando, né, recursos, depois vocês fazem uma média para vocês saberem quanto que vocês gastam mensal, se vocês estão cumprindo o orçamento, né? Agora eu vou falar em relação ao investimento que eu não falei. Quando eu falei do investimento em imóvel, que eu falei que preferencialmente para investimentos era melhor imóvel pequeno, de 1 quarto, na minha opinião, né? Isso tudo que eu falar é sempre na minha opinião, claro, de 1 quarto ou kitnet, mas que eu prefiro 1 quarto, procurar imóveis com condomínio barato, porque se o imóvel ficar vago, você não fica com uma despesa muito alta. Eu tenho um amigo que ele tem um aluguel, né, que é significativo para a manutenção das despesas da família dele, que ele tem uma renda de salário baixo, e as inquilinas dele todos os anos ameaçam a devolver o imóvel, né? E ele fica com medo de perder aquela renda, fica com medo de demorar a arrumar outra inquilina e tem que pagar lá o condomínio de R$1.200, R$1.300 por aí. E isso ele não tem nem reserva para isso. Então, assim, o imóvel dele não é um imóvel para investimento, né? Mas, em todo caso, enfim, o imóvel, quando entrou no patrimônio dele, entrou através de herança, e os pais, quando compraram aquele imóvel, não compraram o imóvel para investimento, o imóvel de 3 quartos, bem localizado, com garagem, o imóvel foi para a moradia da família, né? Porque existe a diferença, você comprar um imóvel para você morar, né? Para a família, existe um imóvel para você comprar para investimento. Eu já disse como eu escolho tem que servir para os três, para eu morar, para eu alugar para férias, para eu alugar anual, é assim que eu escolho. Então vamos entrar logo na independência financeira. O que é independência financeira, na minha visão? É simplesmente você não precisar mais vender o seu tempo, né, através do teu trabalho, para você fazer uma coisa que você não gosta, ou fazer até às vezes uma coisa que você gosta, mas que você não é obrigado a fazer. Por exemplo, digamos que você seja médico e tenha amor pela medicina. Ok, você adora o seu trabalho, você não está fazendo aquilo por dinheiro, eu parabenizo você por isso. Você é advogado e adora advogar, você é juiz e adora sentenciar, adora julgar. Ok, parabéns, mas às vezes você não quer sair da cama em determinado horário, você quer dormir até mais tarde, mas você é obrigado a sair porque você tem um compromisso, porque você tem que exercer aquela atividade. Então, por mais que você esteja fazendo alguma coisa que você gosta, não é o timing que você quer, você não faz quando você quer. Então, na independência financeira, se você trabalhar, se você fizer alguma coisa, você vai fazer o que você gosta e quando você quiser. Não vai ter nenhum imediatismo que você vai ter que sair correndo, em regra, né? Em regra. Porque, por exemplo, você pode ter imóvel alugado, o casal que estiver alugando sair no tapa e quebrar o imóvel todo, e o síndico te chamar, vir polícia e você ser acionado. Uma situação assim meio que emergencial, estourou um cano, alguma coisa assim, você vai ter que acionar alguém para consertar. Mas não é algo rotineiro, você vai ter que acordar a tal hora, trabalhar até tal hora de almoço ou fazer plantão.
Então, a independência financeira não significa que você não vai trabalhar, significa que você não precisa trabalhar, e se você trabalhar, você vai fazer algo que lhe dê satisfação, a satisfação pessoal, além de profissional, e você vai fazer no momento que você quiser. E para que você faça isso, você precisa ter ativos que lhe sustente até você morrer. Basicamente, a minha definição de independência financeira é essa. É você ter recursos ativos, eu já pedi para vocês ouvirem o Pai Rico, Pai Pobre, né? Mas que você tenha ativos que lhe suportem até você falecer. Quando a gente aplica, por exemplo, um investimento que seja mais conservador e mais seguro, como, por exemplo, o Tesouro Direto Selic, conforme eu já falei lá nos investimentos, normalmente aí no Brasil os juros, né, os juros real, ou seja, já descontado a inflação, e depois do imposto de renda que você paga, né, de 15% atualmente, a gente está em março de 2020, você tem um rendimento entre 2% a 2,5% do capital investido. A emissora Plim Plim, assim, passa várias notícias que não é bom investir em renda fixa porque os juros estão baixos. Eu, sinceramente, eu discordo completamente, porque se os juros reais são os mesmos, né, esses mesmos 2,5%, quando a taxa de juros está baixa ou quando a taxa de juros está alta, ou seja, os juros do título, né, o rendimento da Selic menos a inflação, continua dando 2,5% por aí. Quando a taxa de juros está baixa é bem melhor, porque o teu imposto de renda você paga sobre a taxa de juros cheia, né? sobre a Selic nominal. Então você paga mais imposto de renda quando a taxa está alta. Então você tende a pagar menos quando a taxa de juros está baixa, né? A questão da inflação, ela é algo muito subjetiva, né? Porque o governo ele divulga, né? Um órgão dele divulga, supostamente autônomo, divulga determinado percentual de inflação mensal, anual, que é baseado em determinado assim, consumo, mas pode não ser o seu consumo em si, aquilo que você compra. De repente você consome mais o produto A, né, que teve um impacto muito maior, teve um reajuste muito maior durante o ano, do que o produto B. Só que o produto A, na cesta lá de cálculo da inflação, digamos que esse órgão fosse um órgão correto, tem um peso menor. Então a inflação é algo já questionável. E como a gente conhece o Brasil, sinceramente eu sou cético em relação à divulgação da inflação, mas é o que tem para a gente trabalhar, né? Então, sim, estou desviando um pouquinho, mas é o que tem para a gente trabalhar. Então, assim, você sabe quanto você gasta mensal, ok? Então você vai saber quanto você gasta por ano, né? Então você multiplica por 12, né? E você sabe, se você tiver um investimento conservador, como por exemplo esse um Tesouro Direto Selic, ele vai lhe dar de juros real entre 2% e 2,5% ao ano, significa que você precisa ter um capital que 2% desse capital, né, seja igual ou maior ao seu gasto anual. Vamos tentar pegar um número redondo aqui que fica mais fácil. Vamos supor que você precise de 10 mil reais por mês para ter um padrão de vida que é o teu cálculo ali, de acordo com o teu minimalismo. Se você for minimalista, né? Se você não for minimalista, não existe independência financeira, porque toda vez que você ganhar mais, você vai gastar mais, você vai aumentar o seu padrão de vida. Então vira um círculo vicioso e não vai ter capital suficiente para lhe sustentar. Tanto que tem gente que ganha na loteria, é jogador de futebol que fica pobre, né? Então eu estou partindo do princípio que você vai manter ali o seu orçamento, né? A questão do orçamento tem um problema também, porque à medida que você vai ficando mais velho,
os seus gastos, por exemplo, com plano de saúde e medicamento, vai aumentar. E se você tiver família, de repente filho na universidade, essas coisas todas, pode aumentar. Mas, por outro lado, como você está mais velho, a tua expectativa de vida é menor. Então, você não precisa de um capital tão grande. Chega um momento na vida da gente, vamos supor, você já está com 70 anos e já tem um capital guardado, e você está gastando 2% só do capital, ou seja, o valor real do teu capital está sendo preservado, né? Porque está sendo remunerado e está garantindo a inflação. Chega um tempo que não tem problema você gastar mais do que os 2,5% que você recebe de rendimento, porque você vai morrer antes de esgotar o capital. Então tem essa variável também. No entanto, penso que para fazer um planejamento que a palavra-chave é planejamento de independência financeira, você tem que trabalhar com algum parâmetro. E o parâmetro que eu acho assim, conservador para você aplicar é você imaginar, eu vou viver até 100 anos, né? E eu quero preservar o meu capital. Eu quero morrer com 100 anos com o meu... Vamos supor que a gente chega numa conta de 1 milhão no dinheiro de hoje. 1 milhão, que não vai ser, 1 milhão não dá para isso. Mas chega uma conta de 1 milhão. E eu quero morrer com esse mesmo 1 milhão aqui corrigido, né? Então você se sente mais seguro. Seguro em termos, né? Porque a gente pode ter uma moratória, você não recebeu o rendimento do título público, né? Então eu peço para vocês voltarem lá no podcast de investimento para ver a questão da diversificação, que eu pretendo falar ao final desse podcast, para também não perder o raciocínio, que eu já estou perdendo, né? Mas vamos lá. Que eu estava falando, você precisa de um rendimento de 10 mil reais por mês. Por que eu coloquei 10 mil reais por mês? É só para ter um número redondo, só para isso, para efeito de cálculo. Então, se você precisa de 10 mil reais por mês, você precisa de 120 mil reais no ano. Peço ajuda ao pessoal de ciências exatas, aí, os matemáticos, os engenheiros, os contadores, contabilistas, enfim, técnicos de contabilidade. Então, você tem um gasto de 120 mil reais no ano, um orçamento desse. É o padrão de vida que você quer. Você precisa ter um capital que 2% desse capital equivale a 120 mil reais. Nas minhas contas, você tem que multiplicar esses 120 mil por 40 e pouco, 50. Vamos arredondar para 50. 120 mil reais multiplicado por 50, você precisa de 6 milhões de reais para que 2% de 6 milhões de reais seja igual a 120 mil reais por ano de rendimento, 2% de juros real sobre o teu capital, sobre 6 milhões vai dar 120 mil reais por ano, que dividido em 12 meses vai dar 10 mil reais por mês, né? Se você quiser fazer a conta mensal, você vai multiplicar, né? Esse dinheiro, ao invés de multiplicar o teu gasto, o teu orçamento anual, você pega o orçamento mensal e multiplica por 600. Então, se você tem um gasto mensal de 10 mil multiplicado por 600, vai dar os mesmos 6 milhões de reais. Por favor, comentem. Se precisar, eu falo novamente. Eu sei que eu não tenho pauta, eu não estou lendo nada, não anotei nada. Então, posso esquecer de algum dado, posso errar alguma coisa, posso errar até na conta. Então, se a gente trabalhar digamos, com uma segurança total, a gente precisa de 6 milhões de reais para ter um padrão de vida de 10 mil reais por mês. Aí, se você quiser ter uma renda de 5 mil, você já não precisa de 6 milhões, vai ser a metade também, 3 milhões. Só aí já dá para vocês fazerem uma regra de 3, né? Vocês peguem aí o orçamento que vocês querem viver dentro do minimalismo de vocês, né? E multiplica por 600 para vocês saberem quanto você precisa de capital para você ter o dinheiro, entre aspas, seguro porque eu digo, é no investimento mais seguro do país, né? Do país que vocês vivem, e que vocês não esgotem esse capital, ou seja, você pode morrer com 200 anos que o teu capital vai estar lá.
Sabemos que segurança não existe, sabemos que assim, o Brasil pode simplesmente não te pagar juros nenhum, te pagar nada, e aí você vai ter prejuízo. Então, por isso que eu volto lá, peço para vocês ouvirem a questão do podcast do investimento para a questão da diversificação. Mas conforme foi dito aqui nesse próprio podcast, pela nossa conta, R$10.000 por mês, eu preciso de um capital de 6 milhões? Sim, isso para preservar o capital até você morrer. Mas como eu disse, imagine que você já tenha 50 anos de idade. A tua expectativa de vida é de 80 anos, ou seja, você tem 30 anos pela frente. Você não precisa preservar o capital. Você pode ir gastando o capital, né? Você pode gastar mais de 2% ao mês, então você vai gastar os juros real e mais parte do próprio dinheiro, que você pode parcelar em 30 anos. 30 anos vezes 12, 360 meses. Então vocês podem fazer essa conta e saber, fazer uma regra de 3, vocês vão ver que vocês não vão precisar dos mesmos 6 milhões de reais. Ok. Além disso, tem que considerar também que teus gastos podem aumentar, né? Porque você vive no Brasil, você vai precisar de um plano de saúde, em tese, né? Eu acho que não tem minimalismo sem plano de saúde no Brasil. Depois eu quero fazer um vídeo, um podcast sobre sair do Brasil e solitude. Eu acho que são 2 temas que são ligados. E a independência financeira também, com o tema sair do Brasil, tem que ser adaptado, porque isso aí eu vou falar em outro podcast. Porque você não pode ter uma renda do Brasil para viver no exterior em outra moeda. Assim, é um risco enorme, né? Isso aí a gente fala depois. Mas voltando ao nosso raciocínio, a gente fez o cálculo de uma forma ultra conservadora para os padrões, né, financeiros dos instrumentos financeiros que a gente tem no Brasil. Mas voltando ao tema, pensando lá o que foi falado no podcast sobre investimento, você não necessariamente você vai colocar todo o seu investimento num produto só, ou seja, Tesouro Direto Selic ou IGPM mais X%, né, com juros semestrais. Eu já pedi para vocês olharem no Tesouro Direto, as regras, como é que funciona, tem todas as explicações lá. O podcast não é para isso, não é uma aula de instrumento financeiro. Nem eu sou habilitado, não sou agente de investimento para dar aula sobre isso, eu jamais faria uma coisa dessa. Como eu disse lá, se alguém me perguntar o que fazer com dinheiro, eu digo para colocar na poupança, porque se a pessoa está perguntando para outra o que fazer com o próprio dinheiro, então, meu amigo, você não sabe nada, então deixa na poupança. Mas pensando, né, o que eu disse lá no investimento, você pode ter imóveis, né? E eu falei lá, o imóvel ele tende a acompanhar a inflação. Eu até comentei que a experiência que eu tenho, que o valor de um imóvel líquido, né, imóvel que é fácil comprar, fácil vender, mais fácil alugar, é por volta de 200 vezes o salário mínimo, e esse valor tende a ser mantido ao longo dos anos. De vez em quando a gente tem umas curvas que indicam que o imóvel está caro ou que está barato, como por exemplo o estrangeiro que está indo para o Brasil agora está comprando imóvel rindo, né? Está super barato. Então nesse caso do imóvel, normalmente o aluguel se gira em torno de entre 0,3 e 0, imóvel residencial, 0,3 a 0,5% sobre o rendimento. Então você pode ter parte daquela grana em imóveis, né, daqueles 6 milhões que a gente calculou, desde que, vamos supor que com 3 milhões você já consiga comprar, 10 imóveis de 300 mil reais, tá? Você compraria, deixa eu pensar aqui no padrão Rio de Janeiro, acho que você conseguiria comprar até mais. Com 6 milhões de reais, vamos pensar que o imóvel daria 250 mil reais, um imóvel desse padrão, 200 vezes o salário mínimo, mais ou menos. Com 6 milhões de reais, você compraria 24 imóveis. De 250 mil, correto? Me corrijam, por favor. Você poderia cobrar um aluguel desses imóveis até bastante, R$1.000
bastante no sentido da correlação com outro investimento que era título público, R$ 1.000 por mês, você ganharia R$ 24.000 por mês com rendimento de imóveis, ao invés de ganhar R$ 10.000 com o título público. Sendo que desses 24.000 que você ganharia com R$ 1.000 por mês por cada imóvel, você tem que fazer uma conta que parte dos imóveis vão ficar vagos por determinado período, os imóveis vão demandar manutenção, volta e meia você vai ter problema com o inquilino que não vai lhe pagar, você vai ter que descontar imposto de renda sobre esses 24.000. Então vamos fazer assim, um cálculo conservador, que ao invés de você ganhar 24.000, você ganha 15. Então perceba que com R$ 6 milhões aplicado em título público, você ganhou R$ 10.000 por mês. Com R$ 6 milhões comprando 24 imóveis, você está ganhando R$ 15.000 por mês. Significa que se você aplicar tudo em imóvel, você não precisa dos R$ 6 milhões para ter a renda de R$ 10.000 por mês. Você pode ter menos imóveis. E daria uma conta de quanto? Fazendo a regra de 3, de repente daria uns 3 milhões e meio, 4 milhões de reais, por aí. E aí você fazendo uma diversificação, parte em título público, parte em imóveis, parte em ações de empresas que pagam bons dividendos. Exemplo, banco. Esses bancões aí costumam pagar bons dividendos. Você não está nem preocupado com cotação. Eu me reporto novamente ao vídeo de investimentos, a diferença entre preço e valor, né? Você está operando preço, então você está comprando Bitcoin, não está rendendo proventos nenhum, que eu chamei de filhotes. Já você sendo sócio de uma empresa, acionista de uma empresa, você pouco te interessa saber o valor da cotação, te interessa que essa empresa está gerando lucro e que ela está lhe dando lá uma parte do lucro, né? Que no Brasil, no mínimo, é 25% do lucro ela tem que pagar em dividendos, que já não paga imposto de renda, né? Agora eu estou em dúvida, não sei se é o juro sobre capital próprio que já vem líquido ou são os dividendos que já vem líquido. Depois vocês, para não fazer confusão, não falar besteira, vocês me corrijam nos comentários. Um já vem descontado com... do imposto de renda, porque a própria empresa já descontou do imposto que ela pagou. Acho que é o JCP que não tem imposto de renda. Dividendos você paga 15%. Então você está fazendo uma cesta, né? E aí, a independência financeira, quando é que você atinge a independência financeira? Quando você se sente seguro o suficiente para você não precisar mais trabalhar e todos esses ativos, eles lhe geram rendimentos que seja igual ou maior do que as suas despesas do orçamento mensal. Se você quiser ser mais conservador, você coloca até uma folga, né, que te dê pelo menos 20% a mais. E durante o processo de construção da independência financeira, você sempre vai pegar... Porque você não vai chegar a 6 milhões de reais, você vai pensar assim... Pô, mas eu ganho 3 mil reais por mês, como é que eu vou chegar a 6 milhões de reais? Esse cara é um imbecil, esse cara que está falando isso. Esse Alita aí, pô, tá louco, não tem como. Existe uma coisa que chama juros compostos, né? Que são juros sobre os juros. Isso é mágico. Por exemplo, digamos que quem tem hoje uma ação da Petrobras está vendo aí a ação da Petrobras a 11, 12 reais. Aí diz assim, caramba, esse cara está perdendo dinheiro pra caramba, a ação está 12 reais, ela já custou 40, já custou 30. Não, amigos, não é verdade. Se vocês quiserem saber qual o valor originário de uma ação, por exemplo, da Petrobras, pasmem, é menor que 1 centavo. Por quê? Essa ação já valorizou tanto desde que quando foi disponibilizada no mercado, quando foi aberto o capital, que ela foi dividida, foi feito split. Uma ação se transformou em duas se transformou em 10 se transformou em 50. Então, uma ação hoje é 0,000000000 de uma ação originária. E esse pessoal que comprou essa ação lá atrás, lá na década de 80, 90, não sei qual foi a data que iniciou a comercialização dela, vocês podem procurar aí no Google,
Quem tinha uma ação hoje tem, sei lá, um exemplo, eu estou cogitando, tem 100 mil ações hoje. E nesse tempo todo, a pessoa ganhou dividendos, ganhou juros sobre capital próprio, ganhou proventos, né? O que aconteceu nesse tempo todo é o efeito juros compostos. Ela recebeu rendimento e se ela reaplicou esses proventos na compra de novas ações, de boas ações que pagam bons dividendos, quando ela piscou os olhos lá, começou aos 20 anos, colocando R$1.000 por mês, quando chegou aos 45, 50, já passou e muito de 6 milhões de reais, né? Então não achem que isso é impossível, é realmente mágico. Chega um momento na curva de acumulação de riqueza, né? Quando você já tem um capital significativo e você continua tendo um excedente, né? Porque você continua trabalhando, né? E gastando menos do que o teu orçamento. Então a tua própria produção do seu trabalho, da sua profissão que você investiu, que eu falei lá para investir em si mesmo primeiro, já gera um excedente. Além disso, o teu patrimônio, né, a tua poupança, que eu digo, teus investimentos também estão gerando rendimento. Ou seja, você tem múltiplos rendimentos. Você já tem rendimento de imóveis, você já tem rendimento de ações, você já tem rendimento de títulos públicos, você tem rendimento do seu trabalho. Aí você soma esses 4 rendimentos, né? O excedente do teu trabalho, os outros 3 que você nem está usando para viver, você está usando para reaplicar, e você continua investindo, reaplicando, né? Vocês podem fazer uma planilha definindo quantos por cento do teu patrimônio você quer investir na aplicação X. Eu, por exemplo, faço isso em relação a imóveis, né? À medida que eu vou ficando mais velho, cada um ano que eu completo, eu posso investir do meu patrimônio mais em imóvel, que eu acho que é assim, o mais sólido, no momento que a gente está passando aí. Conta bancária, o teu dinheiro pode virar pó com uma hiperinflação, se o banco não quebra também, as empresas passam dificuldade, até os bancos ganham calote, mas depois eles recuperam, porque vão cobrar juros, né, para emprestar para as empresas se recuperarem. Ou seja, todos os investimentos, tudo tem risco, né? O teu imóvel também tem risco. O teu imóvel, aqui, por exemplo, na Europa, você pode ter um terremoto, o imóvel cair. Recomendo sempre que os imóveis tenham seguros, né? Seguro é muito barato. Hoje, por exemplo, um seguro de um apartamento de R$400 mil no Brasil, você deve pagar uns R$200 por ano de seguro. Então não tem por que não ter. No entanto, nem todo seguro é seguro. Porque, digamos, aqui na Europa você tem um seguro que cobre desastres sísmicos, né? Ou seja, terremoto. Se acontecer em massa isso aqui, se a tua seguradora não tiver um resseguro, que é o seguro do seguro, né? Ou não tiver um capital que não cubra, a seguradora não vai conseguir cumprir o contrato contigo e lhe pagar lá o dano que você teve para reconstruir teu imóvel, né? Então nada é seguro. Por nada ser seguro, que entra a questão da diversificação. Tem gente que sente seguro até em ter ouro em casa, né? Moeda de ouro. Tem gente que acha que Bitcoin eu já falei, eu não recomendo, né? Então, basicamente é isso. Vocês precisam acreditar, precisam trabalhar, precisam ter excedentes. Esses excedentes precisam ser aplicados. Essa aplicação precisa ter uma diversificação e você precisa reaplicar todos os rendimentos dessas aplicações e continuar reaplicando o excedente do seu trabalho. Quando você atingir determinada idade, que você verificar que a sua renda passiva, que é aquela que você ganha dinheiro dormindo, eu não falei no investimento, mas você escreve um livro, por exemplo, acho que eu falei, não me recordo, você escreve um livro, você está dormindo e o livro está sendo vendido. Você está ganhando dinheiro passivamente, porque você ativamente você teve o trabalho para escrever, você gastou, vamos supor, 3 meses para escrever um livro. Ok, mas depois desses 3 meses você não fez mais nada. Você deu uma aula em videoaula, você comercializou uma aula de tocar violão, por exemplo. Aí você colocou e começou a vender aquelas aulas. Você gravou uma vez só. Eventualmente você faz
uma aula para retificar alguma coisa, ou para apresentar alguma técnica nova ou algum equipamento novo, né? Tem até um site, eu não quero indicar esse site porque no início ele era altruísta, né? E agora ele meio que discrimina quem paga, quem não paga. Eu sou um dos assinantes ali desde... vou nem falar, né? Praticamente quando inaugurou o site eu já conhecia. E basicamente é essa filosofia, né, que eu falo, mas ali tem um viés muito comercial, aí saiu da questão... Até entendo, né? Você faz um produto, aí você larga a sua profissão, ele é médico, inclusive. Você larga a sua profissão para você trabalhar com investimentos, mas você vê que a pessoa não está ganhando dinheiro com investimento em si, está ganhando dinheiro vendendo cursos para os outros, para como operar em bolsa, para como aplicar isso, como analisar empresas. Sinceramente, qualquer coisa que ele cobre, meus amigos, vocês prestem muita atenção, porque a chance... Como é que alguém lhe ensina a ficar rico? O que a pessoa ganha com isso? Se ela soubesse como ficar rico, ela não gastaria nem o tempo para te ensinar como ficar rico. Então, fujam de cursos de bolsa, ainda que sejam gratuitos, né? Eu conheci um cara que ele saiu do nada, ele juntou um capital de 30 milhões de dólares, fazendo umas operações em bolsa chamado termo, né? Termo basicamente é o seguinte: você pega o empréstimo da corretora, dá alguma coisa em garantia e com aquele empréstimo você compra mais ativos, aí o ativo sobe e aí você ganha, ao invés de ganhar pelo capital que você tinha, às vezes você ganha multiplicado por 10 porque você conseguiu, por exemplo, com 100 mil reais a corretora lhe deu 1 milhão de crédito. E aí a empresa multiplicou por 5, você já viu quanto você ganhou, né? Você chegou a 5, 6 milhões de reais com 100 mil aplicado. E isso ele chegou até 30 milhões, até o dia que o mercado se inverteu, ele foi se alavancando. E assim, quando a ação caiu R$1, por exemplo, ele estava termado, ele teve que pagar o prejuízo de R$1 pelo número de ações que ele estava comprado com dinheiro emprestado. E ele faliu, ele quebrou, simplesmente quebrou, né? E por sorte ele não foi para o cemitério dos malandros, né? Ele teve um pouco de sensatez para entender que a vida vale mais do que isso. Volta e meia tem gente se matando aí em bolsa, gente olhando gráfico. A questão de gráfico, você vê o que você quiser. Se você quiser ver o boi da cara preta lá, você vai ver. Só você indexar A, indexar B. Um dia uma pessoa me falou assim, porque a bolsa tá barata, porque indexando dólar... Falei, olha, cara, eu respondi, já que está falando comigo, né, eu respondi, olha, você me desculpa, assim, se eu puder externar. Não, pode falar, eu discordo. Ele, por que você discorda? Porque você está indexando o dólar, mas o índice, o Ibovespa, primeiro, que esse índice é formado por ações. Essas ações, volta e meia é feita uma atualização e cada uma tem um peso diferente e elas vão modificando. Então, o que é o Ibovespa hoje não é o mesmo Ibovespa de 10 anos atrás. Primeiro ponto. Segundo ponto, é que essas empresas do Ibovespa, elas pagaram proventos. E quando ela paga provento, a ação, do valor da ação é descontado. Vamos supor que uma ação custe R$10 e a empresa pague R$1 de provento. No dia seguinte, a ação fecha, né, com desconto de R$1, como se a cotação, ao invés de 10, passasse a ser 9. E isso não é computado na questão do no índice Ibovespa. Ou seja, criticando mesmo os grafistas, né, o pessoal que opera dessa forma, você vê o que você quiser, basta você indexar o que você quiser, a dólar, indexar ouro, indexar a inflação, e escolher um determinado período. Você constrói no gráfico alguma coisa que embase o teu argumento de que vai subir, do que vai cair, do que vai ficar de lado, né? E eu falei para vocês, né, a recomendação que eu dou é que não invistam em bolsa da forma que usualmente se faz. Eu peço para ouvir lá o vídeo de investimentos. E é isso, pessoal, com muita calma, com trabalho, acho que a palavra-chave na questão da construção da independência financeira se chama disciplina. E disciplina. Se você tem um gráfico lá, se você tem uma planilha dizendo que você só pode ter, por exemplo, 20% do teu patrimônio em título público Selic, né? Se você está lá com 25%,
Não é para você tirar 5% dali e passar para outro investimento. Não. O próximo, deixa parado lá. O próximo excedente que você tiver, ao invés de você investir no título público, que já passou do percentual máximo que você definiu, você coloca o dinheiro novo, né? Em outra aplicação que está dentro da sua planilha na divisão, né? E aí eu recomendo imóveis, né, de forma segura, recomendo no sentido de Brasil, né, de construção de patrimônio, né, pensando só aí, né, pensando que você não vai sair daí, conhecendo os riscos, uma parte em título público, tesouro direto, uma parte em ações, sim, de boas empresas que pagam proventos, para você não vender nunca, não sei se você perceber que a empresa ano a ano passou a dar prejuízo, não é um setor, mas a empresa passou a ser mal administrada, aí você já tem que começar a pensar em trocar e ir para outra empresa. É isso, pessoal, desculpa não ter assim um roteiro, não satisfazer assim, porque independência financeira, eu vou ouvir esse podcast e daí eu vou ficar rico, é só seguir aquilo lá. Não tem regra. Funcionou comigo, pode não funcionar com vocês, né? Eu apanhei bastante, me sacrifiquei muito no sentido de não consumir mesmo, de controlar o meu consumo, né? Até hoje, tanto que hoje já não faz mais diferença para mim, que eu já estou habituado. Mas não me agredi demais, mas de certa forma foi difícil, né? Que às vezes é a melhor fase da vida da gente, né? Fase lá dos 20, 30 anos, né? Que a gente tem um valor de mercado, enfim, sexual que a gente já sabe, né? Quem acompanha os canais masculinistas, você acaba se privando de determinadas coisas, né? Assim, mesmo que você não se agrida, mas você se privou, você deixou de fazer uma viagem, tal. E é isso, tá bom? Tenham disciplina, daí leiam lá o Pai Rico, Pai Pobre, pensem no que eu falei, comentem aí, tirem dúvidas. Como eu acho que tudo que eu falei ficou muito embolado. Mas se for o caso eu faço um outro vídeo mais para frente, mas aí depende dos comentários de vocês. De repente vocês ouvem 2 vezes, eu vou postar agora mesmo de imediato e depois eu mesmo me ouço para ver o que eu falei para vocês. É isso, pessoal, grande abraço, vamos que vamos.